nome é João Paulo Severo da Costa, sou psicanalista, professor da Escola de Psicanálise de Curitiba, e nós estamos aqui nesse projeto chamado Conexão EPC, né, um projeto que visa, então, aprofundar algumas questões da psicanálise, né, não propriamente conceitos apenas, mas contextualizações da psicanálise no ambiente contemporâneo, discutidos com mais profundidade. E o tema de hoje foi um tema que me foi pedido, né, por um aluno da escola, relacionado ao tema da contratransferência em tempos atuais. Né? A síntese da questão era a seguinte: diante de todo o ambiente, né, caótico, isso nos termos da pergunta, tal como nos são apresentados hoje, né, diante desse mal-estar contemporâneo, né, como é que fica a questão da contratransferência? Como é que fica a questão da posição do analista, né, diante de um complexo de informações, um complexo, digamos, de certas intrusões de ordem nociva que estão compondo o ambiente de um modo geral, né? Que estão compondo a sociedade, digamos, como uma espécie de camada, não é, superior, como uma espécie de verniz social. De fato, nós estamos hoje numa situação em que vários fatores, né, se apresentam como mobilizadores de um mal-estar contemporâneo muito bem caracterizado. Né? Nós estamos no momento pós-pandemia, né, um momento, portanto, de uma conjunção ali de várias espécies de luto, né, do luto econômico, do luto pelas perdas familiares, do luto por mortes, né, do luto por dissoluções conjugais, do luto pelo afastamento de pessoas, né, pelo não poder de participação, até mesmo em atos últimos, como velórios, etc. e tal, que aconteceram. Então, isso por si só já gera uma espécie de eixo, né, concêntrico, onde esses vários fatores vão se encaixando ali para uma produção de mal-estar muito forte. Aliados a isso, nós temos hoje um ambiente, né, do campo da política internacional não favorável, né, um ambiente não apenas onde nós temos ali uma situação de guerra, porque situações de guerra se sucedem, mas sobretudo pelas questões que se apresentam no campo, né, de um mal-estar social, questões que se apresentam no campo da xenofobia, né, questões que se apresentam no campo da ausência de um diálogo, de um debate mais preciso sobre questões de ordem identitária. Né? Então nós estamos ali não tendo uma relação, nós estamos então tendo ali dois campos estanques, separados, né, se degladiando, né, não estabelecendo nenhum tipo visível ou mais plausível de uma espécie de tentativa, né, de articulação em prol de um todo maior, não é, de um bem-estar maior. Então nós temos esse abandono aí da figura do bem-estar social por uma espécie de tribalismo, uma espécie de guerra de todos contra todos. Né? E com isso nós temos ali vários debates que se seguem articulados a esse. Né? Debates sobre políticas identitárias, cultura do cancelamento, debate sobre bullying, debate sobre mudanças, modificações legislativas, né, debate sobre espaço social, onde temos como lugar de fala, onde temos como minoria, onde temos como esses se apresentam aí no jargão do cotidiano, sem que haja uma espécie de figura que situe, né, que dê uma certa, um certo apaziguamento, uma certa plasmagem a isso. Né? Então, são várias as questões que se apresentam e nós temos aí a figura do analista como sendo, portanto, o receptor, né, a figura ali que auxilia na travessia do fantasma, que auxilia na travessia da fantasia, mas que também está inserido, que também está em curso nesse mesmo universo de linguagem, né? Que também está em curso neste mesmo ambiente, não é, ali, que nós encontramos essa instabilidade, essa beligerância, não é? Essa ausência de uma figura de autoridade. Nós estamos passando ali no mundo, no Brasil não é diferente, por uma espécie de crise institucional no sentido da ausência de uma identificação de autoridade, né? De quem são as autoridades, de onde estão as competências, né? Quem são os responsáveis por dar uma ordenação, né?
e esses responsáveis também estão inseridos no mesmo contexto, ou seja, nós estamos aí numa espécie de represamento, né, do mal-estar contemporâneo, muito focalizado e, digamos, dentro de uma espécie de bolha, né, onde a figura da imago, né, da representação do falo, ela não se apresenta, ela vai se sucedendo, ela vai se apresentando ao mundo de uma forma fugaz, desvanecida, né, não clara, e com isso nós nos encontramos ali, né, imersos então nessa liquidez, nessa rarefação, nessa falta de estabilidade. Né? Bom, para falar sobre a questão da contratransferência, é importante dizer que há vários posicionamentos a respeito da contratransferência na própria história da psicanálise. Né? O próprio Freud não trabalhou muito sobre o assunto. Né? Ele diz que a contratransferência, ele vê na contratransferência o resultado da influência do doente sobre os sentimentos inconscientes do médico, nas palavras do Freud. Né? Então, a contratransferência sendo então o conjunto das reações inconscientes do analista à pessoa do analisando, e mais particularmente a transferência deste, essa é uma definição do Laplanche e Pontales, né? Nós temos então ali uma espécie de micro-ordem dentro da questão do setting, né, que diz respeito a essa percepção, né, a essa percepção das próprias existências, né, a esse movimento em que há uma espécie de barreira, de corte, de cisão com relação à expectativa que se tem com relação à figura do analista. Né? Uma figura de suporte nesse sentido. Suporte no sentido de ser um sujeito na cadeia dos significantes. Freud dizia que nenhum analista vai mais longe do que os próprios complexos e resistências internas lhe permitem. De fato, né? Quando nós nos vemos nesse ambiente contemporâneo, portanto, em que a quebra das instituições, em que a quebra das figuras de autoridade se apresenta de modo mais aparente, não é? De modo mais gritante, nós temos aí um fenômeno, então, de um certo curto-circuito, né, mais gritante, mais manifesto dentro da clínica psicanalítica, onde nós temos vários relatos ali, né, que nos transportam a certos pontos históricos, né, porque também nós temos ali uma história da psicanálise, onde se revelam outros momentos em que houve por exemplo, um grande suicídio de psicanalistas. Né, também, portanto, não capazes de lidar também com as próprias questões e com as questões contratransferenciais por decorrência da própria atribuição, por decorrência da própria função de analista. Né? Laplanche e Pontales, eles colocam aqui esquematicamente 3 orientações a respeito da contratransferência. A primeira delas, vamos tentar aqui colocar isso no patamar mais contemporâneo. Né? Primeiro, reduzir o mais possível, as manifestações contratransferenciais pela análise pessoal, de modo que a situação analítica seja estruturada, por assim dizer, como uma superfície projetiva, apenas pela transferência do paciente, de fato. Né? O primeiro ponto é a análise pessoal. Só que a análise pessoal, já contextualizando, também envolve a figura de um analista, né? Que também está nesse processo. Então, na verdade, o que nós temos hoje uma espécie de condensação de rede, onde a gente tem que pensar, né, nesse exercício contínuo, não é, de análise, e aí nós podemos pensar e repensar hoje, por exemplo, a questão da clínica social, cada vez mais necessário no contemporâneo, não apenas do ponto de vista estrutural, não apenas do ponto de vista da questão financeira, mas sobretudo da questão da finalidade. Né? Para qual finalidade ela está sendo desenvolvida? Quer dizer, eu preciso de bons analistas, eu preciso de analistas lidando bem com as próprias existências, para que esses analistas possam ajudar outras pessoas. Então, na verdade, é uma espécie ali de circuito, né, dos afetos, é uma espécie de circuito ali que deixa consignado uma necessidade imprescindível de par a par, né, de ponta a ponta, de analista a analista. Segundo ponto, utilizar, controlando-as, as manifestações de contratransferência no trabalho analítico na sequência da indicação de Freud, segundo a qual, aí citando Freud, né, todos possuem no seu próprio inconsciente um instrumento com que podem interpretar as expressões do inconsciente dos outros. Por exemplo, aí fala, por exemplo, da questão da atenção. Né? Então, a autoanálise, ela é uma partícula de processo. Né? Ela faz parte de uma espécie de exercício
de interpretação mais ampla. Entretanto, eu também faço a localização aqui do problema contemporâneo, né? Porque o problema da questão contemporânea é que a autoanálise, primeiro que as questões básicas envolvem a própria resistência, né? Que envolve esse processo. Então, a questão contemporânea é que esse sujeito, ele também está, de certa forma, endividado, né? Portanto, dividido né? Com essas questões do mundo. Então, também a ele carece uma espécie de ícone, uma espécie totêmica, uma espécie referencial, uma espécie fálica, né, de situação ou de elemento que o conduza a um determinado tipo de reflexão autoanalítica. Né? Ou seja, essa multiplicidade de fatores, essa multiplicidade de eventos, de discussões, de debates que eu mencionei anteriormente, ou do não debate, né, do não diálogo, também reflete neste problema da autoanálise. E por último, guiar-se mesmo para a interpretação, pelas suas próprias reações contratransferenciais, muitas vezes assimiladas nessa perspectiva às emoções sentidas. Essa atitude postula que a ressonância de inconsciente e inconsciente constitui a única comunicação autenticamente psicanalítica. Essa diretriz, vejo ela como a mais correspondente a uma possibilidade contemporânea. Quer dizer, realmente esse exercício é um exercício possível e tem de ser observada na prática clínica como uma coisa. Nós temos essa cultura capitalista extremada hoje, né, onde a cultura do vamos encher a agenda se contrapõe à cultura de dois pontos que são essenciais à nossa profissão. Né? O estudo e análise barra supervisão. Né? E essa análise perpassa também os momentos de identificação com a análise, com o material da análise. Ou seja, não é apenas sair da análise e já ir atender correndo, já entrar numa outra atividade de modo contínuo. Esse problema de agenda, esse problema de esmagamento, de condensação de agenda, no sentido de vamos enchê-la, não é? Sem que haja um sentido próprio para isso, que faz parte da própria conjuntura, digamos, de uma perspectiva capitalista, também gera problemas na ordem do nosso trabalho. Porque o nosso trabalho não é apenas teórico, o nosso trabalho não é apenas, né, de conhecimento, mas, sobretudo, é um trabalho que parte da ideia de um sujeito cindido que sofre. E nós também estamos, né, dentro desta estrutura de sujeito, nós também estamos dentro dessa estrutura de mundo e, portanto, também somos afetados por tudo que nos cerca. Ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que essas reflexões sejam interessantes a você. E daqui 15 dias estaremos com mais um vídeo do Conexão EPC. Um forte abraço.